E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Que Deus derrame muita unção sobre sua vida. E olha, hoje eu quero ir direto ao ponto. Você precisa conhecer o seu inimigo. Você sabe quem é o seu inimigo? Contra quem você tem lutado? Quem tem, por muitas vezes tentado destruir a sua família? Tem roubado os seus sonhos, os seus projetos? Tem frustrado tantos planos que você tem feito? Quem é o inimigo que tenta, influenciar o seu filho ou sua filha com más amizades? Ou tem levado, talvez, o marido ou a esposa para o adultério? Ou tem fechado tantas portas na sua vida que você tem tentado abrir e você não tem tido sucesso? Meu irmão, deixa eu te falar uma verdade. É muito importante a gente conhecer o nosso inimigo, para a gente saber com quais ferramentas nós vamos usar para poder combater, para a gente poder entrar nessa guerra e a gente sair vitorioso. E é sobre isso que eu quero falar na mensagem de hoje. A palavra de Deus, ela fala que a nossa luta, ela não é contra a carne, que a nossa luta ela é espiritual. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes, mas pode ser que seja novo para alguém. E tem um momento em que Jesus, ele foi jejuar. A palavra de Deus fala que foi jejuar 40 dias e 40 noites. Um momento ali, de purificar a vida dele, de entregar a vida dele, baseado em algo que ele sabia que ele ia ter que passar, que ele ia ter que enfrentar, algo que ele ia ter que viver. Então, por isso que Jesus, em um certo momento, ele foi fazer esse jejum. E aí Jesus, quando estava naquele jejum, veio Satanás tentar ele. E não foi uma, nem duas, nem três vezes que Satanás tentou. Só que, como Jesus sabia quem que era o inimigo dele e o que ele estava tentando fazer, a palavra de Deus, a Bíblia fala que Jesus, sabendo quem era seu inimigo, ele usou das ferramentas certas para poder combater o inimigo dele. E deixa especificado lá que era Satanás, o inimigo de Jesus. Em outro momento, ali quando Jesus estava reunido, ele começa a contar o que ia acontecer com ele, por tudo aquilo que ele ia passar, morte de cruz, tudo que ele ia sofrer, porque Jesus ele sabia que ele tinha que cumprir um propósito. Só que Pedro ele fica muito revoltado, ele não aceita aquela condição, só que ele não entende que Jesus precisava passar por aquilo. Então veja que naquele momento ali, também Jesus ele identifica o inimigo dele e ele utiliza a ferramenta certa para poder combater o inimigo dele. Então eu preciso identificar quais são os meus inimigos, para entender quais são as armas que eu devo utilizar. Assim como Jesus fez, eu também preciso compreender para saber usar essas armas. Então no primeiro momento, Jesus ele enfrentou Satanás. Olha só o que a palavra de Deus fala. Lá em Lucas 4, e Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Em outro momento ele fala, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Em outro momento ele diz também, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja que a ferramenta que Jesus utilizou contra Satanás foi a palavra de Deus, aquilo que estava escrito. Então por isso que eu quero te trazer essa revelação, meu irmão. Muitas lutas que nós vamos viver, e aqui reforçando, espiritual, nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus. Essa é a primeira ferramenta, essa é a primeira arma que nós temos que ter conhecimento para combater o mal. Essa é a palavra que está liberada sobre nossa vida, que aqueles que têm o conhecimento da palavra de Deus, ela combate o inimigo, que é Satanás.
que é através da palavra que quando vinha afrontas sobre a sua vida, vinha situações adversas na sua vida, baseado na palavra de Deus, você vai repreender. Baseado na palavra de Deus, você vai expulsar. Baseado na palavra de Deus, você vai saber o que fazer, o que você tem que falar. Em outro momento, que é aquele segundo que Pedro ele fica revoltado e ele não quer aceitar, Jesus vira para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás, está repreendido. Você não vai vir contra aquilo que eu tenho que viver, contra o propósito que está estabelecido sobre a minha vida. Então veja que Jesus ali, ele expulsou aquele mal sobre a vida dele. E aí também tem outros momentos que a gente vê Jesus, ele expulsando, o demônio e jogando naqueles porcos, ele repreendendo. Tem momentos que ele fala: olha, você está curado. É Deus, ele profetizando, é Jesus profetizando a cura na vida de uma pessoa. Então, meu irmão, a gente compreender o nosso inimigo faz com que a gente utilize as ferramentas corretas para a gente combater o mal. Só que existe um outro inimigo, além do Satanás e das suas legiões. Além da gente utilizar essas ferramentas que é a palavra de Deus, usar o jejum e a oração, que a gente sabe que são ferramentas poderosas, existe um outro inimigo, que também é espiritual, que por muitas vezes ele tem destruído a vida de muitas pessoas e ele é dificilmente identificado, não é fácil de identificar ele. E esse inimigo é nós mesmos. Quando a gente profetiza, a gente declara coisas que a gente não vai viver. Quando a gente profetiza coisas que a gente não é capaz de viver. Quando a gente profetiza situações na vida que a gente, não tem força de lidar. Você quer que eu exemplifique um pouco melhor? Quando você declara que você não é capaz de viver um sonho, de viver um projeto. Quando você declara que sua vida é uma desgraça. Quando você declara que você nunca vai conquistar, que você nunca vai conseguir ter a sua casa própria, que você vai conseguir ter uma vida, uma família abençoada. Espiritualmente, meu irmão, quando você está declarando isso, você também está fazendo com que esse inimigo venha sobre a sua vida. Você mesmo está declarando que você não pode viver isso, que você não é capaz de viver isso, que você não pode usufruir de algo que Deus liberou sobre a sua vida. E esse inimigo, que é a gente confessar algo que a gente não vai viver, tem destruído a vida de muitas pessoas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque toda vez que a gente alimenta isso no nosso coração, toda vez que a gente abre a nossa boca para poder declarar isso, que a gente fala que a gente não é capaz, que a gente não pode, isso vai fazendo com que a gente perca a esperança, a fé. Vai fazendo com que lá no nosso coração, lá no nosso íntimo, e isso entenda que também tem uma força muito grande espiritual, meu irmão, que a gente também não é capaz de viver algo extraordinário na nossa vida. Então entenda que eu mesmo começo a sabotar aquilo que eu posso viver. E o inimigo, ele aproveitando disso, ele pega isso daqui, ele toma posse dessas palavras, daquilo que a gente está liberando, que a gente não é capaz, que a gente não pode, e a gente abre uma brecha para o mal entrar. E aí ele aproveita dessas situações para deixar pior ainda a nossa vida. Então, meu irmão, entenda que existe o mal, Satanás, que ele vem, nos afrontar, mas a gente já sabe quais as ferramentas que a gente tem que utilizar para enfrentar ele. Mas principalmente a gente entender que muitas das vezes nós, através da nossa boca, profetizando coisas que não precisa, que não faz bem, às vezes jogando, até amaldiçoando, às vezes os filhos, as filhas, o marido, a esposa, a mãe amaldiçoando o filho amaldiçoando a mãe e vice-versa. Isso tem poder. Isso tem um poder muito forte no mundo espiritual. E a gente, às vezes, acaba fazendo que nós sejamos o nosso próprio inimigo. Então, meu irmão, como é que eu combato isso? Começando a fazer ao contrário, declarando que eu vou viver uma vida abençoada, que minha família vai ser abençoada, que eu vou ser próspero em nome de Jesus, que a minha saúde está renovada,
e tudo aquilo que eu ligo na terra, eu ligo no céu. Amém? Então que você possa entender isso também na sua vida. Parar de falar coisas que têm sentido pejorativo, que só joga para baixo, que só entristece, que só faz o mal na sua vida. Mas você começar a profetizar coisas boas sobre você também. Então lá em Tiago, ele fala que o pecado nasce no nosso pensamento. Quando eu estou pensando coisas que eu não sou capaz, que eu não posso, que eu não vou em frente, que eu não vou conseguir, que eu sou fracassado mesmo, que eu sou assim, que eu sou assado. E isso gera o quê? Gera a morte. Gera uma morte espiritual. Por isso tem tantas pessoas hoje com depressão, com síndrome de ansiedade, com síndrome do pânico, porque no pensamento, declarando palavras que não precisa, começou a gerar a morte espiritual dentro delas. Então se livra disso, meu irmão, e começa a declarar agora tudo aquilo que você quer viver, tudo aquilo que você quer experimentar. Pai, em nome de Jesus, eu sei, Pai, quem é o nosso inimigo. Eu sei que Satanás, ele quer acabar com a vida de muitas pessoas, mas eu também sei que muitas das vezes, Pai, nós mesmos não acreditamos naquilo que nós podemos viver na presença de Deus e nós mesmos acabamos declarando coisas que não precisa. Então que nesse momento agora o Senhor possa nos dar força, nos fortalecer, Senhor, dando vigor, dando coragem, ousadia, e que da nossa boca, nos nossos pensamentos, daquilo que nós cremos, nós possamos declarar somente coisas boas, por mais que sejam, momentos difíceis, mas que nós possamos declarar com a nossa boca, Pai. Que nós venhamos conhecer a Tua Palavra, que nós venhamos jejuar, que nós venhamos orar e que nós venhamos ser fortalecidos por aquilo que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida, para que nós possamos viver coisas extraordinárias, Senhor, na Sua presença, que nós possamos viver a plenitude do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, a partir de agora, olha, vamos para frente, vamos liberar palavras de alegria, palavras de amor, palavras de esperança, de força. Você é um vencedor, você já é mais do que vencedor. Em todas as coisas, em Cristo Jesus, nós podemos grandes coisas. Então, que isso venha ser algo que venha sair constantemente da sua boca, para que você possa viver também tudo aquilo que você profetiza. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima mensagem. Fala, tripulantes! Eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço!